gente! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Tá começando mais uma live Papo de Assessora. Uma live maravilhosa que eu faço aqui nas redes, convidando os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais para compartilhar a história deles com vocês. Como que eles tornaram assessores, como fecharam suas primeiras publicidades, como fecharam seus primeiros influenciadores assessorados, como encontraram liberdade de vida e uma boa remuneração trabalhando aí como assessores de influenciadores. Então sejam muito bem-vindos, vamos entrando, bora entrar. Então hoje eu vou conversar com uma aluna muito especial. Essa semana eu já conversei com outros 2 alunos muito especiais para compartilhar a história deles com vocês, tá? A live Papo de Assessor é uma conversa descontraída, uma conversa informal, para que vocês aprendam, se inspirem, se motivem pela história de outras pessoas que já conquistaram liberdade de vida aí trabalhando como assessores. Que isso sirva de motivador para você dar esse start, dar esse empurrão, começar a fazer acontecer aí em 2025, combinado? E, gente, hoje eu convidei a Bruna Dantas, para estar aqui com a gente. A Bruna, que é minha aluna do Profissão Assessor, que é a minha formação em assessoria de influenciadores. A Bruna, que é assessora de influenciadores, que já fechou jobs com grandes marcas, que superou a insegurança de começar na assessoria, porque todos nós temos inseguranças, né? Mas superou suas inseguranças e está agora usufruindo, né? Crescendo na assessoria de influenciadores. Ela já trabalhava no mundo dos influenciadores, já trabalhava com influência aí, mas decidiu migrar para assessoria e hoje vive de assessoria, tá? Eu vou convidar então a Bruna para entrar aqui, para ela contar a história dela para vocês muito melhor do que eu, tá? Todos os detalhes, porque eu também tô muito curiosa para saber, por isso que eu adoro essas lives. Adoro bater papo com os alunos. Oi, Bruna! Oiê, Bem-vinda! tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite, boa noite. Bruna, primeiro, muito feliz que tu tá aqui. Muito feliz com a tua participação, de tu ter aceitado o meu convite. Então, obrigada pela generosidade de estar aqui. E eu tô super animada para o nosso papo. Imagina, eu que agradeço o convite. E assim, fiquei muito feliz de ter sido convidada e tô me sentindo numa grande responsabilidade, tá? Porque eu assisti a live da Débora e do Yuri, acertei os nomes. Sim, E aham. assim, gente, depois dessas histórias incríveis, que responsabilidade, né? Mas todas as histórias, que interessante isso, né? Muito legal. As histórias deles foram muito legais, gente. Para quem não sabe, a gente está em uma série de lives aqui no Insta. Então, segunda e terça tivemos outros alunos, hoje é a Bruna. E é muito interessante como as histórias são muito diferentes, né? Sim, Tem uns que começaram há um ano, 2 atrás. Tem gente que começou há 2 ou 3 meses. Tem gente que não trabalhava e não sabia nada. Tem gente que já trabalhava um pouco na área. Tem gente que aperfeiçoou no processo. O importante é que nenhum de vocês desistiu nas com primeiras certeza. dificuldades, nos primeiros nãos, porque tivemos dificuldades e nãos, mas vocês seguiram em frente. Ou seja, já estão assim, ó, muito na frente da maioria das pessoas, né? Porque os desafios virão e a gente precisa enfrentar eles. Então, eu não vou conhecer mais detalhes da tua história agora. A gente já conversou algumas vezes, né? Mas agora que eu vou saber os pormenores, mas tenho certeza que vai ser muito legal também. Tá bem? Ô, Bru, vamos começar pela tua cidade e idade, da onde que tu fala e quantos anos tu tem? Tá, eu sou do Rio e eu tenho 30 anos. 30 anos, eu também tenho 30 anos, ó. 30 anos. Chegamos nos 30 agora nos últimos. Eu sou de setembro, tu é de quando? Fevereiro, já vou fazer 31. Vai fazer 31. Meu ainda falta um tempinho pro 31. Mas eu tô lidando bem com os meus 30. Tá lidando bem com os teus? Me sentindo com 20, mas tá bom. Que ótimo, maravilhoso. Então, os meus amigos, né, da mesma faixa etária, a gente tá nessa fase de curtir. Falar, nossa, mas os 30 anos são os novos 20, só que com um pouquinho mais de dinheiro. É bom Aham, essa história. verdade. Os amigos falando, muito bom. Ô, Bru, agora voltando pro assunto sério, tu fez faculdade? Sim, eu vim do jornalismo, na verdade. Mas assim, eu sempre gostei muito de tudo que envolvia a parte digital, sabe? Então eu comecei na faculdade achando que, cara, eu vou trabalhar alguma coisa do jornalismo nessa área digital. Legal. Inicialmente a minha ideia era essa. E aí, depois que tu se formou, como é que foi a tua carreira? O que que tu trilhou? Qual foi o caminho? Tá.
Eu trabalhei por muito tempo, né, nessa área do digital mesmo, que foi como eu falei, tipo, desde a época de faculdade, eu já estava ali, né, nessa área de redes sociais, de blog, né, que era uma coisa que tinha um pouco mais ali a ver. Então sempre fui muito voltando ali para a parte de conteúdo, entrando um pouco ali para o marketing e tal, né? Então minha carreira acabou indo muito para esse lado, de rede social principalmente. Uhum. Só que assim, eu sempre gostei muito de influenciador, né? Sempre tive muito essa ligação com marketing de influência no geral. Então, tipo, eu acompanhava muitas blogueiras, youtubers e tal, né? E eu mesma tinha blog, gostava muito. Assim, desde essa época, eu acho que eu já tinha ali uma formiguinha, sabe? De trabalhar com essa área de influenciadores. Porque eu via, tipo, por exemplo, eu participava de muito grupo de Facebook de blogueira. E Uhum. eu via as dúvidas que o pessoal tinha, e eu ficava, tipo, gente, eu sei ajudar essas pessoas, né? Legal. Mas eu falava, tipo, já existem umas agências gigantes que fazem trabalho com influenciador, quem sou eu, né? Ninguém vai querer me contratar. Aquela Então eu autossabotagem meio que básica. ignorei. Sim, tipo assim, ignorei essa vontade de trabalhar nessa área que eu achava que ninguém ia me dar bola, iludida, né? Mas foi por aí, assim, que eu fui chegando nessa área. Ô, Bru, e tu chegou a trabalhar como jornalista, assim, perto da faculdade ou depois, ou nunca exerceu o trabalho de jornalista? Então, eu trabalhei como repórter no estágio, né, da faculdade. Uhum. Então, eu fiz TV e rádio, né? Mas, assim, jornalismo tradicional, fora de estágio, não cheguei a fazer. Desde sempre eu fui para a área de conteúdo, de blog, de rede social e tal, sabe? Legal, interessante, né? Porque a gente é exatamente da mesma idade, a gente deve ter formado na É, faculdade numa idade mesma época, parecida, né? porque e eu sou formada em comunicação, e comunicação não jornalismo, né? Mas eu trabalhei em jornal, eu trabalhava no Ah, marketing do legal. jornal. Então teve muito isso na nossa época, porque a rede social ela não tinha muito espaço, então não tinha meio que um emprego ali, né? Então por isso que eu fiquei curiosa em saber. E aí quando tu entrou pro universo de redes sociais, era mais focado em conteúdo, social media mesmo, gerando conteúdo para empresa, marca, como é que era? Exatamente. Fiquei muito tempo trabalhando com social media. Comecei a trabalhar também com consultoria, né, de conteúdo e tal. Então, às vezes alguém me procurava para esse tipo de coisa, mas era muito ali para parte de rede social. E aí tu ficou por alguns anos nesse universo das redes sociais. E quando que surgiu esse interesse, gosto pelo mundo dos influenciadores sempre esteve aí, né? A gente cresceu aí com o mundo dos influenciadores. O mundo dos influenciadores foi crescendo e a gente foi ficando adulto também, né? Muito interessante. Exatamente. E quando foi que virou trabalho? Ou quando que foi teu primeiro trabalho com influenciadores? Então, ó, eu sempre, como eu falei, eu sempre tive esse interesse, né? Eu já tinha até participado de alguns. Eu nunca tive a vontade de ser uma grande influenciadora, tá? Mas eu já tinha também criado conteúdo em alguns momentos também. Tipo, eu já tive um blog, né, que eu usava muito como um portfólio, tá? Não tinha muita pretensão de ser uma blogueira famosa, mas eu sempre usei, né? Sempre fui de criar conteúdo. Eu participei de um projeto de um blog de viagens, né? Então não era meu, mas eu era uma das pessoas da equipe. E lá a gente já teve essa vivência do lado do influenciador, né? A gente chegou a fechar algumas. Parcerias, assim, né? E ser chamado para eventos e tal. Eu dei até palestra em faculdade para falar desse projeto. Então, assim, eu já tinha meio esse background, sabe? E comecei a estudar muito sobre marketing de influência e tal, apesar de eu achar que é uma área que não tem muito, a gente não vê tanto, né? É, Conteúdo, tu diz, assim, para estudar, né? tipo, curso, faculdade e tal, sei lá, curso de extensão, pós, é muito difícil, né? De você achar. Mas eu tinha muito uma vontade de começar o meu negócio, né? E ainda mais vendo, né, todas essas mudanças no mercado e vendo essa dificuldade que a galera que é da nossa área, todo mundo sente isso, né? A dificuldade de encontrar alguma coisa realmente legal. Então, eu tinha já essa vontade. E aí, assim, eu criei um projeto da minha agência e deixei ali quieto. Falei, não, isso aqui vai dar em nada. Só que chegou um momento em que eu falei, não, eu acho que eu tenho que começar. Isso foi em agosto de 2019, então já tem um tempo aí, né? Uau. Mas lá em 2019, então, eu criei a minha agência. Só que assim, gente, quando eu criei a agência, eu fazia
50 coisas. Eu não fazia todas essas coisas, né? Mas eu oferecia tudo que era serviço. Eu ficava tipo, o que a pessoa quiser, eu faço. Tudo que eu souber fazer, eu faço. Eu fazia, tipo assim, assessoria de imprensa, sei fazer. Social media, tá bom. Mentoria para influenciador, tudo bem. Tipo, eu botei uma lista enorme, assim, de coisas que eu oferecia para as pessoas. E por acaso, começou bem nessa época. Foi em agosto de 2019 que surgiu o quê? Filtro do Instagram. E aí eu Hum. comecei a trabalhar também com filtro para o Instagram. E aí foi muito assim que eu fui crescendo. Tipo, o meu perfil da minha agência, hoje em dia, eu não tô mais usando ele. Mas nessa época eu postava todo santo dia no perfil lá da agência falando sobre marketing, né? E eu falava um pouquinho de tudo. Falava sobre conteúdo, falava de influenciador e tal. Aí as coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu comecei a falar sobre marketing de influência e as pessoas começaram a se interessar. Eu achava, como eu falei, que eu não era ninguém na fila do pão, porque eu não tinha uma grande agência, né? Então eu falei, ai, gente, ninguém vai se interessar e tal. Só que não, eu fiz um post falando, foi um post que viralizou, que era com a frase: influenciador não é vendedor. Isso foi lá em 2019. Cara, e aí assim, nessa época eu já tava, antes de começar, né, eu conversei com algumas pessoas próximas que trabalhavam como influenciadores, comecei a fazer algumas consultorias e mentorias e tal para ajudar essas pessoas e elas irem me divulgando, né? E aí, depois de tudo isso, quando eu fiz esse post, esses influenciadores que eu conhecia começaram a compartilhar nos stories. E aí, foi uma loucura, porque teve uma semana que eu praticamente não dormi, assim. Porque era muita gente me mandando mensagem. Eu tinha 500 seguidores e eu fui pra 5.000 em uma semana. O poder Então, do assim, marketing de influência. sim, porque foram muito ali influenciadores que se identificaram, né? E começaram a compartilhar e falar, tipo, caraca, é verdade. Porque eu tava justamente falando de quê? De assessoria, praticamente, né? Sem saber. Mas eu tava ali falando de, putz, das marcas que acham que, o influenciador não me deu resultado porque eu mandei um produto e não vende nada, sabe? Então o post era meio que falando desse tipo de coisa. E aí, assim, meu Instagram bombou de gente querendo ser do meu casting. E eu não era assessora, né? Eu falava que não, que isso, imagina, assessoria de influenciadores, nada a ver, não faço, não. Eu Mas tu faço. sabia o que que era, tu já conhecia esse mundo, tu só não Conhecia, queria prestar esse serviço. porque eu achava que, tipo, não, eu não sei fazer isso, gente. Assessoria, como é que é? Como é que eu vou achar? Imagina, vou conseguir falar com marca, não conheço ninguém. Eu só ajudo aqui, ó, faço filtro, faço, né, consultoria e tal, ajudo no conteúdo, que eu entendo de marketing, mas não sei fazer networking, nada a ver. Mas era muito doido, porque nessa época, eu comecei, todo santo dia eu recebia mensagem das pessoas falando: como que eu faço para entrar no seu casting? Como que eu faço para você me assessorar? Como que eu faço para você, para ser da sua agência? E eu ficava, então, não tem, sabe? Então, já nessa época as pessoas me pediam para fazer assessoria. E ainda teve essa questão dos filtros, que também me trouxe muita gente conhecendo o meu trabalho. Então, nessa época eu comecei, teve também, ó, influência, um monte de gente grande usou meu filtro. A Maísa usou um filtro que eu criei, a Larissa Manoela também usou. A GK, assim, influenciadores gigantes, que também foi outra coisa que me fez começar a trabalhar muito com influenciador. Então foi meio aí que eu comecei a focar muito em influenciadores o meu trabalho. E aí foi isso, tipo, eu falei, tá, eu vou parar de divulgar esse monte de serviços aqui que eu comecei, né? E eu vou focar na parte de influenciadores e no meu trabalho vai ser esse, sabe? Então foi por aí, assim, o meu começo. Foi, Nossa, foi, muito. Bruna, não muito era uma coisa interessante. que eu tava esperando. Passou um comentário aqui que agora eu não me recordo quem que falou, mas ainda assim, nossa, me identifico muito. Urgência e um emojizinho do cérebro explodindo, né? Que é essa coisa de, enfim, quem é do marketing, da comunicação, do jornalismo, sabe bem como é. Tu trouxe isso também na tua fala, né? Sabe como é difícil encontrar um trabalho legal, que tu ganha bem, que tu tem reconhecimento, que tu tem uma liberdade, flexibilidade, que tu tem, né, uma boa qualidade de vida. E aí
muitos do marketing, da comunicação, do jornalismo migram para ter uma agência. E daí tu se vê fazendo tudo, de tudo, com todas as coisas, sem apoio, sem guia, sem uma, né, sem saber exatamente por onde ir e tudo mais. Eu tenho muitos amigos do mercado também, né? Então eu vejo muitos amigos meus se identificando com a tua fala e veio o comentário aí também dessa pessoa falando que se identificou muito. Achei muito interessante porque foi uma fase importante, né, que tu passou, e é uma fase de descoberta, né? Eu acho que é Com importante a gente saber certeza. disso, que a gente está se descobrindo, que a gente está aprendendo e está vendo. E aí, e muito legal que dentro, né, do universo de marketing de influência que tu já queria, que já tinha esse apreço, e as coisas foram acontecendo. Mas é beleza, até então, a assessoria de influenciadores não era o teu core, não estava ali rolando, mas já estava batendo na tua porta ali, isso acontecendo. E quando foi então que tu decide se tornar assessora de influenciadores e começa a fechar publicidades? Tá. Ó, antes, né, pra gente chegar até aqui, o que que aconteceu? Teve um momento em que eu pausei a agência, né? Porque eu tava. É isso, né, gente? Urgência. Eu até tinha pessoas que trabalhavam comigo e tal, mas era muita coisa eu lidando sozinha. E chegou um momento em que eu achei que tava tendo muita dificuldade e tal. Eu pausei, né, o conteúdo, parei de postar e tal, e não tava mais com, enfim, tanto cliente, tanto retorno financeiro, e eu fui chamada para uma vaga de coordenadora de marketing de uma empresa, né, de uma startup. E assim, isso foi uma experiência muito legal, porque foi quando eu fiz a minha primeira grande campanha com influenciadores. Uhum. Então, dentro dessa startup, eu fazia um pouco de tudo no marketing, né? Então, tinha muito dessa minha experiência aí mais geral e tal, com várias áreas. E eles tinham uma agência que era terceirizada para fazer a parte de conteúdo e também de influenciadores. Só que não estava sendo muito legal. E aí o CEO, né, falou assim para mim: Olha, você quer fazer sozinha? Porque você entende bem de influenciadores. Eu vejo, já vi, né, o tipo de coisa que você tá sempre falando e tal. Você quer tentar fazer? Eu falei, óbvio, vamos. E aí, assim, eu toquei sozinha uma campanha de influenciadores, sabe? E acho que foi aí que meus olhos brilharam ainda mais, assim, porque aí eu tinha o quê? Uma empresa com budget, né, para eu poder contratar influenciadores. Eu encontrei um monte de gente legal e, assim, fechei muita publicidade muito legal. Então, eu tive do lado de lá para poder falar ainda mais com mais vivência, assim, né? Mais experiência sobre esse outro lado. Então, isso eu acho que foi um momento que, assim, brilhou os meus olhos por completo, né? E eu fiquei, tipo, muito empolgada com ainda mais com essa questão dos influenciadores. E quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar em uma grande agência de publicidade, de marketing e tal. E lá foi a mesma coisa. Lá eu lidava com uma empresa assim, multinacional. Então, e lá a gente também contratava influenciadores e tal. E eu acabava, como as pessoas sabiam, não tinha uma pessoa, né, especialista em marketing de influência. Então, eu era a pessoa que tinha experiência. Eu era community manager, não tinha nada a ver com influencer. Mas aí era tipo assim, já que você é boa com influenciador, dá uma pesquisada, então, vamos contratar influenciador? Você pesquisa, você faz um relatório, você, entendeu? Então, eu fui ganhando muita bagagem, assim, né? Até o momento em que eu falei, cara, acho que eu vou voltar. E isso foi ano passado. Então, assim, eu tinha pausado, né, as minhas coisas ali na agência. Eu não deixei de atender clientes, assim, uma vez ou outra, mas eu pausei as atividades, digamos assim. E ano passado, quando eu saí dessa agência, né, eles tiraram muita gente, assim, de uma vez, por conta de clientes que saíram e tal. E aí eu falei, tá, agora eu preciso arrumar outra coisa pra eu fazer. Será que não é a hora de eu voltar com a minha agência? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Aí, Maria, foi quando veio a assessoria de influenciadores na minha vida. Porque eu já tinha, obviamente, pensado sobre isso, né? E antes eu achava que, eu não sei ser assessora e tal. Só que assim, eu comecei a perceber, cara, eu tenho contato, eu conheço os bastidores, eu já tive em várias áreas ali, né? Eu já tive contratando influenciadores, eu já estive numa agência que contratou influenciador para empresa. Pô, eu acho que eu sei fazer isso, sabe? Então eu comecei a pensar a respeito. Ah,
um adendo aqui. Eu já conhecia você há muito tempo, tá? Tipo assim, eu acho que lá de 2019, 2020, eu acho que você estava começando a fazer o Profissão Assessor. Apareceu um anúncio para mim, inclusive, na época que as Apareceu pessoas certo, né? Já estava trabalhando na área, não é. apareceu certo Então, isso também. como eu era já dessa área, apareceu um anúncio seu. E aí eu acho que eu comecei a te seguir, eu falei, interessante, mas eu não sirvo para isso, não. Dizia, Bruno, olha só como tu negou por um tempão, assim, né? Por que que te dizia que não era pra ti? Era insegurança mesmo? Que tu achava que tu não era capaz? Tinha alguma coisa? Como é que era? É porque eu achava que eu não ia saber fazer assessoria, sabe? Que o que eu sabia era tipo estratégia de conteúdo, era mais voltado para esse Mas assim lado. como antes tu não sabia estratégia de conteúdo, tu ia aprender É, assessoria, né? Foi o que sei lá por aconteceu. quê. Bom, vai chegar nessa parte, né? Sim, Conta, sim. continua. Não, então, aí quando que entrou de fato a assessoria na minha vida, né? Voltei de novo ali a repensar e eu tinha visto uma influenciadora que eu sigo fazendo um story. Meses antes, assim, eu vi ela postando nos stories. Tipo, ela fez algum vídeo e as pessoas falaram: Nossa, você tem que sinalizar publi, que absurdo e tal. E não era uma publi. Ela falou: Gente, eu fui realmente nesse estabelecimento e tal. Quem me dera que fosse publi, porque eu não fecho nenhuma publi há 3 meses. Ela falou isso no story. Falei, será que eu não poderia ajudar essa influenciadora? Que eu já acompanho há muito tempo, era uma pessoa que eu já conhecia, né, de seguir mesmo. E eu tava sempre interagindo com ela e tal. Aí me veio esse pensamento intrusivo do bem. Falei, cara, e se eu mandar uma mensagem pra ela? Mandei. Eu falei, então, fulana, eu vi você falando nos stories que não estava conseguindo fechar publi e tal, né? E eu tô pensando em começar a trabalhar com assessoria. Eu nunca trabalhei com isso, mas assim, eu tenho conhecimento, acho que talvez eu consiga te ajudar. Você quer bater um papo e tal? E ela falou, quero. Aí eu fiquei tipo, gente, mas foi fácil, né? A pessoa, Ei, tipo assim, confiou em mim, né? E eu mesmo falando, olha, eu não trabalhei ainda com isso, mas eu já trabalho com influenciadores e tal, já sou especialista nessa área. E ela topou conversar comigo, assim, sem compromisso. E nessa reunião que a gente fez, ela falou: Olha, eu não tô satisfeita. Ela estava em uma agência e ela falou: Eu não tô satisfeita. Eles realmente não estão conseguindo fechar nada pra mim. E eu acho que a gente pode fazer um teste. Eu tô super disposta, eu sou super aberta a mudanças que, né, que possam me trazer coisas melhores. Então, vamos testar. Aí eu falei, beleza, vamos testar. Então eu entrei, eu falei, vou fazer a assessoria dela, já pensando assim, o que que eu vou fazer, né? Mas já fui ali anotando algumas marcas e tal. Aí foi quando eu pensei, Maria Petri, hein? Ainda existe aquela formação, profissão assessor que eu tinha visto e tal. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com assessoria. Será que não é válido, não, eu estudar um pouquinho mais, tipo, para ficar mais segura para fazer, né? O que eu já estava pensando em fazer. Aí pronto, foi aí que eu cheguei, né, de fato, até você. Eu vi que você tinha acabado de abrir as vagas. Não lembro se isso foi em setembro ou outubro, mas foi recente, né, gente? Tem poucos meses. E foi isso, eu tinha acabado de fechar, tipo, a minha primeira influenciadora, meio naquela vibe, tipo, vamos ver no que vai dar. E você tinha acabado de abrir vaga. Eu falei, tá, eu acho que é um sinal, eu preciso fazer, me inscrever, vou entrar e vou virar aluna. ô E aí eu Bruna, entrei lá e, ó, devorei o curso deixa inteiro. eu te interromper, já quero saber como é que foi o depois do profissão. Mas achei muito legal, porque tu aproveitou uma oportunidade e personalizou muito o teu contato, né? Então, a gente fala bastante no curso sobre, e tu fez isso intuitivamente, aí, com o teu conhecimento, a gente fala muito no curso de acompanhar o influenciador, entender a rotina dele, entender as necessidades dele, pegar algum gancho que tu consome e trazer essa abordagem personalizada para,
né, ser Uhum. cirúrgico no contato. Tem algumas alunas, teve uma aluna que me compartilhou comigo falando: Ah, Maria, uma influenciadora que eu já acompanho, que eu já sigo, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir assessorar, falou: Ah, tô me mudando de cidade, novos ares, num novo momento de vida e tal. Ela pegou esse jogo e falou assim: Ó, sei que você tá se mudando, você quer para, né, tá indo para novos ares, novo momento de vida. Você já pensou em ter uma assessoria ou você tem assessoria, quer trocar? E ela usou esse gancho para puxar o papo também, deu certo. Então, é foi muito interessante, né, a forma com que tu conduziu e que legal que logo ali, né, com essa que tu gostava tanto, que tu admirava, então também outro pré-requisito, né, pra gente assessorar, tu Aham. admirava, gostava, curtia o conteúdo, teria orgulho, né, de vender caso se tornasse como se tornou assessora dessa influenciadora. Então, amei muito, assim, muito legal mesmo esse teu momento aí da primeira influenciadora assessorada. E aí, beleza, começou em paralelo, conseguiu essa influenciadora, já entrou no profissão assessora e como é que foi depois disso? Então, eu tive, assim, uma experiência muito maravilhosa. É, eu entrei, né, e eu assisti tudo em uma semana, assim, acho menos de uma semana. Só que eu falei, tá, não é só isso, né? Agora tem a prática e tem os plantões, que eu tô sempre lá, né, batendo ponto. Tal, tem que ir. E aí eu comecei, eu falei, cara, eu tô com essa influenciadora aqui, né? E nisso eu comecei a ver outras pessoas procurando assessoria. No seu perfil, tá? Tem muita gente procurando assessoria. Tem bastante aqui no meu perfil, tem bastante por aí no Sim, Brasil também, né? É uma em loucura. muitos lugares. Então, assim, eu comecei a fazer essa assessoria para essa primeira influenciadora. Deu muito certo. E aí, vou até contar para vocês que uma coisa muito legal que aconteceu, porque eu tinha acabado de entrar no curso, conversei com essa influenciadora, né? Eu assisti a aula sobre projetos comerciais que tipo, explodiu minha mente. Eu falei, cara, eu preciso fazer um projeto comercial. Deixa eu conversar com essa menina, o que que ela tem para fazer assim, né? O que a gente De pode diferente, montar, sei lá. né? Pra destacar. E aí ela me falou, olha, eu vou fazer uma viagem, né, com outras influenciadoras. Será que a gente não pode fazer alguma coisa? Eu falei, vamos fazer. Aí eu falei lá no plantão com a Maria. Falei, olha, eu tenho um projeto, eu não lembro qual foi a minha pergunta, mas eu falei alguma coisa sobre esse projeto, porque eu pensei no projeto e falei assim, é a cara da marca tal. E aí eu falei isso lá no plantão com a Maria e ela falou, cara, a ideia é muito boa, mas não foca na marca tal. Expande, porque nem sempre vai dar certo, né, com a marca que a gente imaginou, mas pode funcionar com outras. E aí eu mandei a marca lá que eu queria inicialmente, falou: ai, não estamos trabalhando nesse momento, tal, não temos vaga, sei lá, não estamos trabalhando com novos influenciadores. Aí eu fiquei tipo, tá, né? Aí tinha tipo a segunda marca que eu achava que tinha tudo a ver. Aí eles também falaram: ai, não estamos no momento. Ok. Aí fui ver outras marcas que tinham a ver. E uma coincidência foi que a marca teve uma das marcas que eu enviei o projeto era uma marca que eu conhecia porque eu trabalhei naquela grande agência e eu atendi um concorrente deles. Então eu tinha que acompanhar essa marca porque eu fazia relatório de concorrente. E aí eu mandei para eles. Olha, gente, o que aconteceu? Fui para o UPix Summit, conheci a Maria lá pessoalmente. E aí eu fui de avião para São Paulo. Quando o avião pousou em São Paulo e eu voltei a ter internet, eu abri o meu e-mail e tinha um e-mail da marca falando: gostamos muito do projeto, queremos fechar. Você tem disponibilidade para conversar amanhã? Aí eu fiquei Olha, tipo assim, o quê? Bruna. Ô, e como é que tu conseguiu o e-mail deles? Tu falou essa parte, eu perdi, não, né? Sabe que eu não lembro? Eu acho que eu pedi, não sei se eu pedi no Instagram, se eu descobri no site, mas Foi tipo assim, não era nenhum e-mail, tipo catando. assim. Sim, não foi tipo, eu consegui um contato específico dessa pessoa que trabalha lá dentro. Cara, eu mandei pro e-mail padrão de contato, sabe? E eles me responderam, tipo assim, vamos fechar, a gente quer. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus, Opa, sabe? Tipo, a dá gente certo não esse cheguei ainda negócio aí nessa mesmo, fase. né? E
E foi muito assim, tipo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, eu chegando em São Paulo para ir para o evento de influência, que era um evento que eu sempre quis ir, né? E que foi aquele momento em que eu falei: agora eu sou assessora de influenciadores, a minha área é influência, sabe? E eu vou nesse evento por causa disso. Vai valer a pena eu ir para São Paulo e tal. Eu sou do Rio, né? Que eu falei. Vai valer a pena eu ir para São Paulo, investir em ir nesse evento e tal. E foi bem no dia. Foi, assim, a maior coincidência da minha vida. Tanto que no dia seguinte eu fui no YouPix Summit, eu te contei isso, né, pessoalmente, Conta. essa notícia. E foi muito assim, tipo, foi você que me abriu esse pensamento, né? Porque eu tava ali, tipo, eu quero fechar com essa marca aqui. E a marca que eu queria só falou, tá, não vai rolar. E assim, eu fechei. E detalhe, eu fiz a reunião lá em São Paulo e eu perguntei, tipo, ó, eu dei duas opções de valores, né, pra essa empresa. E aí eles falaram, ah, a gente vai querer o maior. E aí a gente fechou um contrato, tipo, grande, com três influenciadores. Foi o meu primeiro projeto oficial que eu fechei, assim. Já foi um contrato grande, com uma marca super legal. E eu fiquei, tipo, sem acreditar, sabe? Foi muito legal, assim. Ô, Bruna, e sabe o que que me ocorreu? Cara, parabéns, essa história é muito boa mesmo. A gente tem que botar a cara a tapa, né? A gente tem que botar na rua o projeto, a gente tem que mandar o direct. É assim que a gente vai começando a colher os frutos, mesmo sem ter tanta certeza, mesmo sem definitivamente sem estar perfeito, né? Porque Uhum. é praticamente impossível as coisas estarem perfeitas pra gente começar, né? E aí, sabe o que que me ocorreu? Tu contou tudo isso, me ocorreu uma pergunta. Dentre todas as coisas que tu já testou dentro do marketing, da comunicação, social media, consultoria, enfim, assessoria de imprensa, tu já fez de tudo um pouquinho, né? O porquê que tu escolheu a assessoria de influenciadores para ser, né, agora com os teus 30 anos, com toda a tua maturidade, com toda a experiência que tu teve no mercado já, por que tu escolheu esse caminho? O que que te trouxe para assessoria de influenciadores? Eu acho que foi uma soma de coisas, sabe? Eu acho, com certeza, assim, um fator que fez muita diferença foi que eu me senti muito confiante depois de profissão, de verdade, assim, foi uma coisa que me trouxe esse pensamento de que talvez eu possa trabalhar especificamente com isso, sabe? E também teve muita questão de que eu sempre curti essa área, né? Eu sempre gostei de seguir influenciadores, eu sempre tive muito envolvida dentro dessa área. Mas eu gostei, sabe, dessa experiência de estar ali em contato. Eu gosto de conversar, de conhecer pessoas e tudo mais. Então, assim, e vendo as pessoas confiando em mim, foram surgindo muitas outras coisas, né? E as pessoas, tipo, se identificaram muito com o meu pensamento mesmo, né? De trazer esse olhar mais profissional para o meio de influência foi também uma forma de colocar em prática muita coisa que eu já falava, muita coisa que eu já trazia, né? E que antes eu fazia de uma outra forma, tipo, com essas consultorias e tal, né, para influenciadores, mas foi uma nova forma de colocar em prática tudo aquilo que eu já tinha visto que eu acreditava. Sabe? Então, eu acho que foi uma soma de tudo isso. E realmente é uma coisa que eu me senti confiante e me senti feliz, assim, de estar fazendo, sabe? Você fica é, cara, hoje mesmo, eu assim, entrei aqui na live, eu parei pra me arrumar pra live e eu tava doida, mandando orçamento de influenciador, meu Deus do céu, que eu não sei o quê. Tipo assim, é uma coisa que eu fico meio, caraca, o dia hoje foi cansativo, eu tive que mandar 300 orçamentos e calcular e falar com o influenciador. Mas sabe quando no final você não tá, tipo, que bosta? Eu tô tipo, pô, que legal. Tomara que eu consiga fechar esses trabalhos. Eu quero fechar todos os que eu mandei hoje, sabe? Legal. Então é isso, me trouxe uma sensação muito de estar num lugar que eu me encaixava, né? Muito show, muito legal. E agora eu queria te perguntar, como é a vida, essa vida curta, né? Que aconteceu aí nos últimos meses, essa mudança toda de vida. O mundo de influenciadores está aí contigo há anos, mas a assessoria está há pouco tempo. Como que tu se sente hoje, assim? Qual é a diferença da Bruna antes da assessoria para Bruna, perdão, para Bruna de agora? Quais foram as mudanças pessoalmente falando, assim? Como que tá a tua rotina, o teu dia a dia? Tá. Assim,
A questão da minha rotina, eu até acho que não teve uma mudança brusca, né? Porque eu já trabalhava em home office, eu já trabalhava no digital, né? Já trabalhava ali num meio relacionado. Mas assim, agora é uma coisa muito. Tem momentos que, como eu falei, é uma correria de caraca, eu tenho que mandar esse orçamento em meia hora e tenho que falar com o influenciador e tal. Então tem esses momentos ali de correria. Mas, por outro lado, também é muito mais tranquilo, né? De conseguir conciliar as coisas, porque, enfim, é uma coisa que eu mesma monto, né? Eu defino ali como que eu vou me organizar. Então, eu tô sempre. A gente tem que ter ali uma organização, né? Então, eu tô ali sempre definindo, tipo, tá, hoje o que que eu vou fazer? Eu vou listar as marcas que eu vou entrar em contato essa semana. Ó, hoje eu tenho que atualizar o Media Kit dos influenciadores, que a gente já tá no começo do mês, então, hora de atualizar o Media Kit. Enfim, então eu tento sempre ter essa organização, né? Mas também ficando bem tranquilo nesse sentido, sabe? Tipo, uma coisa que eu sei que muita gente tem interesse em trabalhar com assessor, tipo, pô, eu quero poder, sei lá, ir no cinema durante a semana. Eu faço isso, sabe? Tipo, eu aproveito, às vezes, sei lá, eu vou trabalhar até 6 horas e depois vou sair. Vou fazer alguma coisa fora de casa no dia de semana. Então, tenho muito essa tranquilidade, né? Óbvio, né? Também tem ali momentos que eu preciso cumprir alguma Trabalho, coisa, que né? eu tenho. De verdade, É não é claro. brincadeira. Mas a gente tem essa certa liberdade ali, né? Para organizar uns horários e tal. A autonomia de tomar as tuas próprias decisões, né? Fazer os teus próprios horários. Por mais que tu trabalhe de home office para uma agência, Uhum, você precisa fazer os horários da agência, precisa estar à disposição ali daquele chefe e tal. É isso, né? exatamente. Perfeito. E aí, Bru, eu fiz aquela pergunta sobre por que assessoria de influenciadores dentro do marketing de influência, né? E daí eu não. Daí eu pensei em outra pergunta, mas acabei me esquecendo, eu me lembrei agora. É, porque dentro, tu trouxe, né? Tipo, acho que te trouxe confiança ou profissão, tu conseguiu colocar parte do teu conhecimento também ali agregado, né? Agregar valor com o teu conhecimento para o teu trabalho, que é muito bom, né? A gente sente confiança nisso também. É, mas por que não, por exemplo, criar conteúdo para o influenciador? Fazer roteiro para influenciador, fazer conteúdo para influenciador, ou ser editora de vídeos para influenciador, esses trabalhos que são até um pouco mais conhecidos, sabe? Tu já fez, já prestou esse tipo de serviço, né? Por que não esses e por que sim assessoria? Ficou clara a minha pergunta? Ficou. Ó, assim, eu senti que eu tive mais abertura para trabalhar com os influenciadores com assessoria, sabe? Não sei assim o motivo, mas eu acho que até por uma questão de, por exemplo, eu trabalhando com assessoria, eu não preciso. É muito mais fácil até de fechar um contrato, porque a pessoa não precisa me pagar nada, sabe? Então, eu converso ali com um influenciador que eu já me identifico e tal. E a gente combina uma parceria. Tipo, eu senti que eu tive muito essa confiança das pessoas, né? Eu fazia uma reunião inicial com os influenciadores que chegaram até mim e tal, que hoje eu tenho ali, né, um grupo de influenciadores que eu assessoro. E todos eles foram pessoas que eu conversei e eu expliquei, tipo, olha, a gente precisa ter uma parceria mesmo, dos dois lados. Eu me disponibilizo, né? Eu tô me comprometendo com você de fazer isso, isso e isso, e você precisa se comprometer de fazer isso, isso, aquilo. Só que assim, a pessoa ela não precisava se comprometer de tipo me pagar um serviço de, sei lá, é, consultoria, né? Que é uma coisa que muita gente se interessa, mas não consegue ter um investimento naquele momento, né? Então, Então, eu até tenho alguns outros serviços que eu faço, né? Eu trabalho ainda com marcas também, fazendo agora a gestão de influenciadores, né? Que é esse momento contrário. Mas eu senti que eu tive essa facilidade com a assessoria por ter essas portas abertas e por passar essa confiança, sabe, para as uhum. pessoas. Então, eu conversando ali com os influenciadores e falando, ó, o que eu acredito é isso, aquilo. Eu ofereço isso, aquilo, né? E eu acabo também indo, às vezes, um pouco além, como eu já tenho essa expertise, né, em outras áreas. Então, eu também consigo oferecer outras coisas para os influenciadores, né? Eu dou uma ajuda ali, de alguma forma, no conteúdo deles,
mas o meu foco é na assessoria. Então, tipo, eu acho que só o fato de, por exemplo, eu falar, cara, eu posso montar projeto comercial pra você, as pessoas já ficam, nossa, amei. Então, Muitas vezes não sabem nem o que é um projeto, né? Nunca tiveram um projeto exatamente. feito para eles, E né? assim, gente, você, eu acho que a gente tendo essa bagagem, esse aprendizado, principalmente vindo ali do profissão e tal, é muito doido de ver que pessoas que você admira, às vezes vão confiar mais em você do que numa agência gigante, sabe? Isso já aconteceu comigo, ó, várias vezes. E as pessoas foram chegando e tal. E assim, teve essa primeira pessoa que eu comentei, né? Ela era de uma agência gigante e ela falou: não tô gostando, sabe? Eu só fechei um trabalho e tal, me prometeram mundos e fundos e não cumpriram nada. E aí eu fui lá, ela falou: confiei no que você tá me falando. E eu fechei um contrato grande pra ela, Muito sabe? legal. Então, e assim, teve uma outra influenciadora que eu comecei a assessorar que tem mais de 1 milhão de seguidores. E eu vi que ela tava procurando assessoria, mandei uma mensagem, ela falou: ah, vamos conversar. E sumiu. Daqui a pouco eu vi que ela entrou numa assessoria. Eu falei: ah, tudo bem, então acontece, né? A pessoa tá procurando, encontrou uma que ela se identificou mais, tudo bem, sem problemas. Semanas depois ela me mandou uma mensagem: oi, então, você ainda tá disponível? Eu falei: tô. Aí a gente marcou uma reunião e ela falou: então, eu conversei com você, né? Mas eu acabei achando melhor fechar com uma assessoria grande e eu quebrei o contrato porque Quebrei não o gostei nem um contrato pouco. e a cara. E assim, o perfil dela era muito grande já e tal. E ela falou, tipo, eu não senti o problema. Eu acho que a assessoria é muito boa, inclusive, a agência grande lá. Ela falou, eu até acho que eles são muito bons. Eu sei que eles trabalham com muitos influenciadores grandes e tal, marcas grandes, mas eu me sentia só mais uma. Sabe? Ela falou literalmente isso. Ela se sentia só mais uma e ela sentia que ela não. Ninguém explicava pra ela o que que estava acontecendo. Tipo assim, a gente entrou em contato com alguma marca. Ó, tem uma marca aqui que se interessou por você. Ela disse que ela ficava ali, tipo, gente, o que que tá sendo feito? O que que tá acontecendo? Né? Como é que estão as coisas? E ninguém dava um retorno pra ela. E ela falou, eu não quero, eu talvez até possam conseguir alguma coisa, tá, mas ninguém nem me explica o que estão fazendo. E ela falou, tipo, que ela sentiu muito mais confiança comigo do que com uma agência gigante, sabe? Total. Então, cara, eu acho que tudo isso, eu sei que eu fugi um pouquinho da tua pergunta, né? Não. Mas era muito isso, de tipo, por que fazer assessoria e tal? Pô, será que eu teria a mesma experiência fazendo outro serviço para influenciadores, sabe? Da pessoa falar, tipo, pô, eu confiei mais em você do que eu confiaria em outra pessoa, em outra super agência e tal. Eu acho que eu acabei me identificando muito, sabe, com todo esse processo, de ver que, cara, tem tantas oportunidades, e eu tenho a oportunidade também de trabalhar com tanta gente legal, né? E eu acabei me identificando muito com todo esse processo. Ô, Bruna, muito interessante isso, né? Os assessores autônomos ou pequenas agências, né, têm essa vantagem competitiva muito grande no mercado. Até passou uma perguntinha aqui, acho que foi da Lívia. Qual que é exatamente a função da assessora de influenciadores? É fazer a parte comercial, tá, gente? Conectar o influenciador com as marcas para fechar os publis, as campanhas, essas divulgações que a gente vê aqui nas redes. E para isso a gente ganha uma comissão, né, em cima de todos os jobs que a gente fechar, a gente vai ganhando percentual e assim a gente vai fazendo a nossa remuneração. E por que que a gente tem essa vantagem competitiva que eu trouxe aqui, né? Disso que a Bruna acabou de exemplificar na prática? É porque as grandes agências não conseguem entregar esse trabalho personalizado que vocês fazem, que cada um dos assessores autônomos de pequenas agências fazem. Por que que não conseguem? Porque é outro negócio, é uma grande empresa. Realmente ela é só mais uma naquela grande agência. Tem gente que funciona, tem influenciador que gosta, que dá certo, que flui lá, mas boa parte não vai gostar tanto. E aí que entra essa oportunidade, né, para os assessores que têm agências menores, autônomos e tudo mais, justamente porque tem muito influenciador que quer essa personalização, quer esse trabalho mais próximo, quer esse reporte, quer projetos comerciais, que boa parte das grandes agências não fazem porque
dá tempo, não dão conta, não faz parte do business ali, Aham. do negócio Ou delas, né? então, porque a grande agência trabalha com o perfil, tipo assim, pra mim, trabalhar com um perfil de 200, 300 mil seguidores é incrível, sabe? Pra mim, eu tô tipo, caraca, eu trabalho com um perfil enorme. Aham. A gente, né, que é assessor menor e tal, cara, a gente enxerga, assim, que, cara, a pessoa de 200 mil é incrível, Exato. sabe? É perfeita. E, assim, muitas vezes a agência grande, ela trabalha com essa galera de, sei lá, 200 mil, que pra muita gente já é muito grande. Só que, pô, ela trabalha com um de 10 milhões, que vai vender uma publi de 100 mil. E é Prioridade, verdade, tá? Eu já né? recebi orçamento de 100 mil pra uma empresa. Então, assim, ele vai priorizar, cara, o orçamento o influenciador que rende uma publi de 100 mil. Então, tipo, o influenciador médio, que pra gente, a gente vende, tipo assim, caraca, eu tô vendendo um influenciador enorme e tal. E pras agências gigantes é tipo assim, ah, Exato, é, não faz se, parte se do, né? der, se É, não, der, a não, gente não fecha vale a essa pena publizinha financeiramente, aqui. né? E eles priorizam muito esses perfis gigantes, né? Então, eu sinto que tem muito isso também. Tipo, a gente valoriza mais a publi que não é de 100 mil reais, porque pra gente também faz uma diferença muito grande, A né? de Então, eles estão descartando a de 5 mil, a de 10 mil, a de 15 mil. Tem, inclusive, grandes agências que têm, que os influenciadores assessorados, os influenciadores são da agência, mas a agência só fecha job acima de 20 mil. Os abaixo de 20 mil, é outra pessoa que fecha. Então, assim, não vale a pena. Porque, né, a agência vai se dedicar para ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil de comissão, se ela pode se dedicar para ganhar 20 mil ou 30 mil reais de comissão. Vale muito mais a pena exatamente. se dedicar para os de 30 mil. Só que para o assessor autônomo, 4 mil, 5 mil no bolso, bicho, que maravilha, né? Tá ótimo. A mais a cada publi que fecha, putz, vamos fazer acontecer. E isso a gente Exatamente. tira e a gente aproveita, né, desse gap que o mercado tem. Tá aí disponível esses influenciadores que ganham uma grana, mas não tanto quanto a grande agência gostaria, né? Exatamente. É isso. Não, a gente estava falando sobre essa questão, né, dos influenciadores que, enfim, teve esse caso aí de gente que estava em grandes agências e preferiu continuar trabalhando ali comigo. Mas é isso, assim, hoje eu tô com um grupo, né, de influenciadores que eu assessoro e tem sido bem legal, assim. Eu tô com bastante coisa aí em andamento, né? Quem sabe, espero que muita coisa dê certo. Que legal. Mas tem muita coisa acontecendo. E eu acho que é muito o tipo de trabalho que, assim, as coisas vão surgindo, cara. Acho que muita gente fica. Eu ficava nessa, tipo, será que eu vou ter coisa pra fechar trabalho e tal? Mas as coisas acontecem, as coisas vão surgindo, as pessoas vão procurando, né? A gente vai também sabendo das oportunidades que estão acontecendo. A gente tem o grupo, né, de alunos que sempre tem oportunidade e tal. Então, as coisas surgem, assim, de verdade. Muito legal, Bru. E agora, para a gente se encaminhando para o fim, me conta um pouco de como as coisas estão agora, quantos influenciadores está assessorando e quais são os planos para o futuro, onde que vocês querem chegar, como é que estão, como é que vai ser o ano de 2025? Tá. É, agora eu tô com uns 7 influenciadores, eu acho. Então eu tô com esse grupo aí. Não consigo atender também muita gente, né? Mas assim, pra vocês terem noção, em poucos meses, né, o meu trabalho foi chegando a muitas pessoas. Ontem eu fiz uma reunião super rápida com uma pessoa que me conheceu pelas redes sociais, né? Eu tenho usado muito o Threads, que é uma rede que eu tô amando, assim, que no Instagram, infelizmente, a gente tá se sentindo meio, sei lá, não tem muito ali aquela mesma coisa das pessoas comentarem como era antes, né? E eu sinto que o Threads está ocupando um pouco esse lugar, então fica aí a dica. Mas assim, eu falo muito sobre assessoria por lá, né? Então, às vezes, eu comento sobre experiências, eu dou dica para influenciadores. Eu posto esse tipo de conteúdo, né? Falando, tipo, sei lá, por que que algum influenciador pode não estar fechando publi, né? Coisas que eu enxergo por aí e tal. E muita gente chegou até mim por conta do Threads. Ontem mesmo eu tive uma reunião com um influenciador gigante que veio falar, tipo, Bruno, você consegue falar comigo hoje? Aí eu tava até enrolada, eu falei, tá, vou arrumar um tempinho aqui. E aí ele me ligou,
no WhatsApp mesmo e falou: como que eu faço para entrar na sua assessoria? Porque eu já fechei várias publis grandes, boas e tal, mas eu faço sozinho. Eu queria ter alguém para fazer isso para mim. Então, eu acho que é o momento de entrar na sua assessoria, né? Eu senti muita confiança, assim, no que você tem de conhecimento e tal. E eu tenho uma lista de espera de uns 50 influenciadores que querem entrar na minha assessoria. Então, eu não posso chegar e falar, aham, pode entrar. Eu tenho uma galera interessada já em trabalhar comigo. Então, é isso, sabe? As coisas foram dando certo. Eu não consigo atender tantas pessoas, mas hoje eu tenho. Então, falando, né, de como que estão as coisas hoje. Tenho essa galera, eu estou com a intenção de contratar, né, de chamar duas pessoas novas para minha assessoria, que eu acho que é o que eu dou conta. Uma delas eu já chamei, que é uma pessoa que eu já tinha trabalhado naquele projeto lá do comecinho, e que falou: Bruna, você tá sempre me indicando para as coisas e tal. Como que eu faço para você ser minha assessora? Né? Depois da gente Legal. já ter trabalhado juntas. E aí eu falei: tá, eu já te conheço e tal, vou te explicar como é que funciona. Ela ainda ficou meio assim: eu não queria trabalhar com exclusividade. Eu falei: então, né? E aí, ó, gente, tudo que a Maria fala no curso acontece. As pessoas falam, a Maria explica, por que que precisa ter exclusividade? Ela já sabe da minha história, né? Chegou, aconteceu exatamente o que ela falou que ia acontecer no curso quando a gente não tem exclusividade. Então, assim, eu tô cada vez mais, né, trazendo novos influenciadores. E ao mesmo tempo, né, quero a ideia é fechar cada vez mais coisas. Quem sabe, né? Eu já tô aqui pensando, tipo, em breve eu quero aumentar minha equipe, ter gente para me ajudar ali para eu conseguir atender mais influenciadores. Hoje eu também já criei um cadastro de influenciadores aqui da agência. Então, além de eu ter os influenciadores do meu casting, eu tenho alguns influenciadores que se disponibilizam, né, para fazerem trabalhos pontuais comigo. Então, eu também faço esses trabalhos. Então, por exemplo, eu estou precisando de um influenciador, me procuraram para um influenciador de maternidade. Eu vou lá e eu posso também, né, contratar esses influenciadores que se interessaram em fazer parte do meu cadastro. Eu já tenho mais de 500 influenciadores Nossa, cadastrados. que legal. E eu quero ter muito mais. Eu sei que tem agência com não sei quantos mil cadastros, sei lá, 20 mil, 30 mil. Então, é isso, assim, a ideia é realmente crescer cada vez mais, sabe? Eu pretendo fazer isso esse ano. Inclusive, no final do ano, eu até falei, tipo, gente, eu ainda não tô ganhando tanto assim com assessoria, né? Ainda é uma coisa recente, tem trabalho que ainda nem entrou o pagamento e tal. Mas eu falei, tipo, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que confiou no meu trabalho, porque foi muito isso, tipo, aquela coisa de confiança, sabe? Então eu investi uma grana, assim, em fazer um kit para agradecer todos os influenciadores, sabe? Que me ajudaram, que acreditaram, né, no meu trabalho, assim, nesse momento em que eu cheguei e falei, ó, gente, eu trabalho com marketing de influência, mas eu nunca fui assessora. Você quer realmente, né, começar a trabalhar comigo e tal? E essas pessoas falaram, sim, Muito eu legal. confiei no que você falou. Então, assim, eu fiz até né, um presente, assim, para agradecer a todo mundo e tal. Então, é isso, gente. Esse ano eu quero fazer muita coisa aí legal e eu quero que a minha agência cresça bastante, assim. Daqui a pouco eu vou estar lá naquele seu evento lá de... Como é que é o O nome presencial. mesmo? Esse eu quero ir. Claro, vamos, quem sabe nos próximos, quem sabe a gente faz um aí esse ano. Ô, Bru, e pra gente encerrando, eu queria te pedir um conselho. O que que você diria pra Bruna de anos atrás, que estava querendo começar, ou de meses atrás, estava querendo, que estava assim, iniciando na assessoria, né, botando realmente os dois pés para dentro da assessoria. O que que tu diria pra ela? Para aquela que estava querendo começar, mas estava na dúvida, estava meio em cima do muro, estava se sentindo insegura, para aquela Bruna. Ai, sinceramente, Maria, eu falaria com a Bruna de 2019. Eu falaria assim, minha filha, tu não tá vendo o anúncio da Maria Petri? Por que que tu não fez esse curso? Vai fazer, porque assim, imagina se eu tivesse trabalhado
eu tenho certeza que, assim, eu não teria nem. Assim, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Mas eu não precisaria nem ter dado pausa na agência se eu tivesse começado com a assessoria lá atrás. A quantidade de gente que me procurava, se eu tivesse entrado na assessoria lá, quando começaram a me perguntar: oi, como é que eu entro no seu casting? Teria dado muito certo, né? Então talvez hoje eu já estaria com uma agência muito maior, com um nome mais conhecido no mercado e tal. Mas tudo bem, né? Acho que as coisas acontecem no momento certo. Mas, sei lá, e talvez pra Bruna, que, tipo, acabou de entrar ali, né, na assessoria no passado, eu acho que eu só falaria, tipo, vai que vai dar certo, sabe? Porque eu fiquei com aquela, tipo, ai, será que eu devo mesmo entrar nesse curso? Eu já fiz tanto curso, né? Tipo, eu- e assim, o que me ganhou muito foi, eu falei, tá, se eu enrolar e não assistir às aulas e tal, pô, tem plantão toda semana, eu gostei muito e tal, mas eu tive esse momento ali de, será que eu devo investir em mais um curso? Porque eu sou a doida do curso online. Mas eu acho que talvez eu falaria isso, tipo, pode ir na fé porque vai dar certo, sabe? E realmente foi um curso que, assim, eu assisti uma semana. Assisti tudo e tô lá toda semana e as coisas funcionam, gente. Tudo que a Maria fala que vai acontecer, acontece. A Maria fala, gente, se você não tiver exclusividade, vai ficar você e outra pessoa tentando vender o mesmo influenciador. Aí, na semana seguinte, vem uma pessoa e me fala: Então, Bruna, você me indicou esse influenciador, mas ela também se indicou por um valor mais baixo e teve uma terceira pessoa que indicou ela também. Aí eu falei: Ah, tá. Então, entendi por que que a gente precisa de exclusividade, sabe? Tudo, gente, é assim: tudo que a Maria fala acontece. Bruno, que legal, assim, né? As coisas boas e as coisas ruins também, que eu aviso. Ó, tô avisando que isso aqui pode dar de errado, pode dar. E as Acontece, coisas boas também exatamente. acontecem, tá? A gente Sim. vai para os dois lados, né? Bruno, muito bom, muito bom. Adorei, né? O conselho de vai, começa, vai com medo mesmo, vai, senta pronta, vai insegura, se joga aí, faz acontecer. É muito, muito bom mesmo, né? Muito, muito legal. É, gostei muito de saber que o Profissão Assessor fez parte da tua história, que foi importante para ti, que eu fiz parte da tua história, que eu fui importante para o teu processo. Espero que eu ainda possa te ajudar muito ao longo desses muitos meses que ficaremos juntas aí dentro do Profissão. Conta comigo sempre que precisar, nos plantões, na comunidade, sempre ali estaremos juntas, tá, Bru? Obrigada pela tua presença, de verdade. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar aqui da live. E assim, gente, para quem tá na dúvida, devo assistir esse curso? Será que vai para minha profissão? Acreditem, assistam o curso. Eu acho que eu assisti, tá? O mini curso seu também. E foi uma coisa que me trouxe uma confiança já inicial de pensar, tipo, tá, o profissão vai ser muito importante para mim, eu vou botar em prática. E assim, a Maria é uma profissional. Sabe aquela pessoa que não tem uma pessoa que vai reclamar? Não tem essa pessoa. E hoje, antes de entrar nessa live, eu mandei para algumas pessoas, para alguns grupos que eu participo de networking e tal. Eu falei: Ó, gente, eu vou participar de uma live, quem quiser assistir. Só teve chuva de comentário falando: Maria, maravilhosa, adorei. Eu vou assistir, não sei o quê, adoro a Maria, minha professora. Todo mundo, gente, conhece a Maria. Inclusive vocês, estando no Profissão Assessor, tem até mais credibilidade no mercado, porque todo mundo sabe quem é a Maria Petri. Então, assim, vão na fé, porque vai dar certo. E obrigada aí mais uma vez pelo convite. Quem quiser trocar uma ideia depois, pode me chamar no Instagram. Eu acho que agora não aparece mais o nosso Não Instagram aparece. na Eu live. descobri isso segunda-feira que não aparece mais, é um saco. Mas eu mandei o arroba da Bruna aqui, as meninas já copiaram e mandaram algumas vezes aqui também. Beleza. Cliquem aqui nos comentários e daí entrem em contato com a Bruna quem quiser aí para trocar uma ideia. Me Adorei. mandem mensagem, me comentem lá no threads que a gente está sempre conversando. Adoro trocar ideia sobre assessoria, conhecer outros assessores, networking. Gente, assim, não tem como ser assessor sem fazer networking.
Então façam É tudo isso isso aí. aí É isso que aí. vai dar muito certo, cara. Acho que tem muita gente precisando de assessoria de verdade. A gente não tem, eu não tinha noção, tá? Eu achava que ninguém ia querer me contratar, fala sério. E hoje tem gente de 1 milhão falando, quero fechar com você. E é o tempo inteiro, muitas pessoas falando, eu queria que você fosse minha assessora. E eu não consigo mais atender essas pessoas, sabe? Então, confiem. É isso, Bru. Muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada por ter participado, obrigada por compartilhar a tua história. Gente, obrigada por terem ficado até aqui. Obrigada, boa noite por aí. Gente, a gente se encontra nos próximos dias. Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite.